Aceitando o convite que acabamos de ouvir pelo coral, vamos todos nos colocar em pé e vamos buscar a orientação de Deus, ouvindo a sua voz, no Salmo 66. Vamos ler juntos os primeiros 4 versículos desse Salmo 66. O bom Deus assim nos diz, leamos: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Assente-se, por favor. Diz para falar com Ele, para orar. E agora nós faremos isso. Eu vou convidar o Hugo, por favor, Hugo, para nos conduzir ao Senhor numa palavra de oração, por favor. Deus e Pai bondoso, certamente nesse instante, por todo o mundo, haverão igrejas como pessoas cristãs como nós, reunidos, para dar glória e louvor ao Teu nome. Amém. Dá glória porque e louvor porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus
da nossa criação, é o Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. É o Deus que nos orienta, nos dá direção, nos dá acompanhamento, que perdoa os nossos pecados, que nos trata com bondade, que nos trata com tanto carinho. E por isso, Pai, nós estamos aqui, como em outros lugares, reunidos para dar glória e louvor ao Teu nome. Amém. E se fazemos isso, fazemos em nome de Cristo Jesus, a quem o Senhor enviou para que pudéssemos ser reconciliados consigo. Pai, nos abençoa cada um que está aqui presente e nos inspira para que esse louvor seja aceitável a Ti, Senhor. Amém. E é por isso que nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos novamente ouvir o que Deus nos trouxe aqui para saber e ouvir de novo, abrindo as nossas Bíblias, no livro de Josué, no capítulo 24. E nós vamos ler dos versículos 14 a 25. Nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Então eu convido a você a se colocar em pé para lermos alternadamente Josué 24, de 14 a 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia,
Bendito seja esse Deus que nos chama a servi-lo com integridade, com inteireza. Vamos louvá-lo. Nós temos esse hino que estamos cantando durante esse mês, lembrando que começamos a servir a Deus do ambiente doméstico, comum e cotidiano. Enquanto cantamos, também podemos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Antes de nos assentarmos, vamos ver quem Deus trouxe e nos faz essa grande família nessa noite, a sua casa, a sua igreja, e nos cumprimentar no Senhor. Nós convidamos a nossa irmã Jaqueline. Jaqueline, se você puder vir pelo corredor central mesmo, porque por causa do arranjo que temos aqui à frente hoje. E as crianças que têm entre 2 e 7 anos de idade podem acompanhar a Jaqueline até aqui à frente, ao lado do gasofilácio, porque é uma mensagem que foi preparada para as crianças dessa faixa etária, de 2 a 7 anos. Também nós vamos orar a Deus em gratidão pelo povo de Deus que consagrou para o sustento e o avanço da igreja, dízimos e ofertas. Júnior, você pode nos conduzir então numa oração por isso também, por favor? Nosso Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco e nos orientado. Amém. Te agradecemos também agora pelas ofertas que o Teu povo traz à Tua casa, de todo o coração, ó Pai. E pedimos que o Senhor oriente aqueles que irão conduzir esses recursos, Pai, para o Teu trabalho. Fique com cada um de nós e fique, Senhor Deus, também com a mensagem que será trazida pelo
pastor. Nos guarde, nos proteja e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Também damos a chance aos irmãos do grupo instrumental, se quiserem assentar-se no auditório, para olharem de frente ao pregador, fiquem à vontade. Quero saudar os amados irmãos e irmãs na graça e na paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suplicamos a Ele graça e misericórdia para que mais uma vez possamos ouvir a sua voz por meio da leitura da sua palavra. Que o seu Santo Espírito ilumine nossas mentes e os nossos corações para compreendermos o que Ele tem para nós nesta noite. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, onde leremos do versículo 1 até o versículo 11. A pesca maravilhosa. Hoje aconteceu uma Jesuscidência. Pela manhã, o pastor Fernando pregou também na pesca maravilhosa depois da ressurreição de Jesus. Essa pesca aqui só tem sentido por causa daquela lá que ouvimos hoje pela manhã. Mas ela traz também lições preciosas para a nossa vida. É Jesus preparando seus discípulos. É Jesus nos preparando para servi-lo com amor e com dedicação. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Bendita a palavra do Senhor. Queridos irmãos, o mar aquela noite não estava para peixe. Mas durante aquele dia, eles foram pescados na rede do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual é o significado da nossa vida? Essa talvez seja a fundamental questão desde o início da nossa existência. Esta tem sido a questão fundamental da humanidade. Parece inerente à natureza humana fazer perguntas como esta: de onde viemos? Como cheguei aqui? Qual é o meu propósito na terra? Para onde vou quando morrer? Qual é o significado de tudo isso? Há uma resposta para essa pergunta: qual é o significado da vida? Mas há uma resposta onde Deus não está presente, uma resposta sem Deus. E sem Deus nós perdemos
qualquer propósito transcendente para este universo em que vivemos. Sem Deus, nós perdemos qualquer propósito para dar sentido às nossas vidas. Todas as nossas conquistas, todos os nossos sacrifícios, os bons e os belos esforços são, em última análise, coisas fúteis, sem sentido, sem relevância, porque sem Deus nós perdemos qualquer possibilidade até de esperança após a morte. Mas a resposta com Deus, ela é transformadora. Se Deus existe, realmente nós temos um propósito transcendente, de relevância para as nossas vidas. Não só nós encontramos significado para o nosso dia a dia, mas uma razão maior, através da esperança na vida eterna em Cristo Jesus. Se Deus existe, e de fato Ele existe, nós substituímos o relativismo moral que reina, que impera neste século, que permeia a sociedade hoje, por um padrão absoluto que reside no caráter do próprio Deus. E isto, queridos irmãos, dá às nossas escolhas do nosso dia a dia grande significado também. Qual foi a última vez que você realmente fez essa pergunta? Por que eu estou aqui? Qual é o significado da minha vida? Qual a relevância do meu trabalho, da minha vida, das minhas conquistas? Quem tem tido tempo hoje para pensar nisto, nesta vida tão corrida da nossa vida? Na pastoral de hoje, que certamente muito nos edificou, o pastor Fernando escreveu em determinado momento: Jesus é a maior novidade nos milhares de anos de nossa existência. Ele é incomparável, Ele é único. Tudo o que encontramos em Jesus é coerente com nossa humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos provoca a repensar a nossa maneira de viver, os nossos projetos, as nossas ambições, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. E ele assevera com a autoridade da palavra de Deus: qualquer pessoa que leva Jesus a sério, inevitavelmente passará por um processo de transformação de vida, que renovará suas mais profundas disposições e convicções. E termina esse trecho dizendo: o ponto inicial da vida cristã é um encontro pessoal com Jesus. Você já teve esse encontro pessoal com Jesus, transformador da vida, das nossas atitudes, das nossas disposições, das nossas convicções? Este encontro com Jesus, que é relatado aqui, não só com Simão Pedro, mas com os seus amigos de pesca, lança luz sobre esta questão fundamental da nossa existência, a relevância e o significado da nossa vida. E Jesus, ele está interessado em nos mostrar o caminho para experimentarmos vida e vida em abundância, como é ilustrado aqui nesta pesca maravilhosa, extraordinária. Ele não os pede para que o sigam de perto e se maravilhem com os seus ensinamentos e os seus milagres. Não. Jesus os chama para se engajarem em um projeto de vida, onde o relacionamento com Ele é o mais importante, para serem cheios do seu Espírito e para levarem adiante o seu ministério. Já dizia um pastor que escreveu este livro: Jesus é o mais fascinante projeto de vida. É Ele quem dá razão e significado à nossa existência. Os que encontram este caminho e a resposta passam por alguns estágios que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos. Os discípulos ainda estão sendo chamados aqui. Como grupo, os 12
ainda não tinham sido escolhidos nem comissionados. Seguiam a Jesus Cristo, mas muitos deles sem compromisso ainda com Ele. Provavelmente, Pedro tinha se encontrado com Jesus pelo menos 3 vezes, e esta é a 3ª vez, antes do seu chamado para o apostolado. Jesus esteve na sua casa, ele curou a sua sogra, e ele vinha acompanhando Jesus, mas talvez sem o compromisso sério que ele passa a assumir a partir deste encontro. O primeiro estágio que nós percebemos aqui nesse encontro e que nos leva a um compromisso profundo com o Senhor Jesus Cristo, que transforma a nossa vida e dá sentido e relevância a ela, é deixar o comando da vida com Jesus. Pedro, ele deve ter ficado surpreso quando Jesus assumiu o controle, o comando do barco e de sua tripulação. Ele deve ter se surpreendido com isso, porque Jesus entra no barco sem cerimônia, ele pede que se afaste da praia, ele se assenta e começa a ensinar, e provavelmente, enquanto Pedro e os seus amigos continuam lavando as redes, e depois disso diz ainda para Pedro, vá para as águas mais profundas e lance as redes. Jesus está assumindo o controle daquele momento, da existência daquele momento para aqueles discípulos e os seus companheiros. Jesus era um carpinteiro. Eles poderiam perguntar, e que os carpinteiros entendem de pesca? Eles podem entender de barco, mas de pesca? Era também de conhecimento geral que no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, o certo era pescar durante a noite, nas águas mais rasas, não durante o dia, nas águas mais profundas. O que Jesus pediu então que Pedro fizesse era totalmente contrário a todo o seu treinamento e a toda a sua experiência. Mas esse era um estágio que ele precisava passar e que nós também precisamos passar. Jesus assumir o controle, o comando da nossa vida. E ainda que Ele nos leve, nos direcione para lugares ou para situações que nós, no nosso orgulho, achemos que Ele não está certo, Ele está no comando, Ele está no controle de todas as coisas. Essa semana, quando preparava essa mensagem, recebi um recado das mães cristãs, dizendo, aquela irmã, a Bruna, vai levar o seu filhinho para uma cirurgia bastante séria, lá em São Paulo, novamente. Talvez ele tenha que trocar 3 válvulas. E na manhã daquele dia eu consegui falar com ela pelo telefone, e ela disse assim, pastor, nós estamos retornando para Campinas. Muito obrigado pela sua ligação. Deus não quis que ele passasse por essa cirurgia. Ele está no comando. Nós temos que acatar. Foi essas palavras literais dela. Nós chegamos na nossa vida, na nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo, a ponto de, no nosso relacionamento com Ele, também passarmos por esse estágio. Jesus está no controle, na direção da nossa vida. Ele vai nos levar a lugares que muitas vezes nós não gostaríamos de ir. Ele vai nos levar a situações que muitas vezes nós vamos questionar. Mas nós precisamos entender que é Jesus quem deve estar no controle e comando da nossa vida, se nós queremos experimentar uma vida com sentido e com significado. Talvez seja essa a razão porque você esteja frustrado. Talvez seja esta a razão porque você não esteja encontrando significado e sentido para a sua vida. Jesus não está no comando dela. Quando Ele estiver, e você reconhecer isso, porque Ele vai estar de uma maneira ou outra, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Mas se você reconhecer isso na sua vida, talvez essa frustração em relação ao sentido e significado da sua existência pode mudar. Vai mudar, no nome dEle.
Mas outro estágio que Pedro e seus companheiros têm que passar aqui é a de fé e obediência à palavra de Jesus. Não obstante a todo este comando ser contrário ao seu treinamento, à sua experiência, Pedro obedeceu. O elemento crucial foi a sua fé na palavra de Jesus. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, somos pescadores experientes, sabemos o que fazemos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas antes ele chama Jesus de mestre. Mestre, nós pescamos a noite inteira. E é interessante que o termo traduzido aqui por mestre é usado apenas por Lucas e possui vários significados, sendo que todos se referem à autoridade. Comando supremo, magistrado, governante de uma cidade. Todos os significados dessa palavra que Lucas usa implica isso, em autoridade. Pedro estava dizendo então: Senhor, sob a tua autoridade, a autoridade da tua palavra, eu lançarei a rede. Mesmo sem entender tudo que Jesus estava fazendo, Pedro mostrou-se disposto a se sujeitar à sua autoridade. Tem sido assim ao longo da história do povo de Deus e da história cristã. Noé é um exemplo, construção da arca, quanto tempo, quanta zombaria, quanto escárnio, que se passava no coração daquele homem durante todo aquele tempo. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei. Senhor, eu não sei que terra é esta, mas eu vou seguir a tua ordem. Quando nós lemos o Sermão do Monte e vemos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, nós somos desafiados à mesma obediência e confiança à palavra de Deus. Esses 2 anos que tenho estado aqui, eu tenho tido a oportunidade de me relacionar com muitos irmãos e irmãs. E um relacionamento tem chamado muito a minha atenção, porque essa pessoa possuía um cargo muito bom, financeiramente muito estável, mas chegou um momento na vida daquela empresa que conflitou a sua obediência a Jesus, aos preceitos éticos da palavra de Deus, com aquilo que pediam dele. E ele abriu mão a despeito da sua família, que ele teria que alimentar, mas ele não desobedeceria a Deus naquele momento. Ele não trocaria a sua ética, a sua fé em Jesus Cristo para fazer coisas que Deus não aprova. E Deus tem abençoado esse homem. Deus tem trazido para ele bênçãos, lutas, muitas, mas ele sabe em quem confia. E ele tem obedecido a sua voz. E você, meu irmão, quem sabe, tem estado frustrado na sua vida porque você não tem obedecido a palavra do Senhor Jesus. Você tem transigido com ela. E isso tem lhe causado problemas e lutas. Esse é um estágio, se nós queremos encontrar sentido e significado para a nossa vida. Colocar toda a nossa fé e obediência na palavra do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, nós precisamos nos tornar um canal de bênçãos. É interessante que a narrativa do texto vai caminhando para a pesca maravilhosa. Depois de Jesus estar no comando, depois de fé e obediência à sua palavra, vem grandes bênçãos para aqueles pescadores. Isto fazendo, então, reconhecendo o comando de Deus e obedecendo a sua palavra, apanharam grande quantidade de peixes. Então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos. A forma de reagir ao sucesso, às bênçãos de Deus, é uma indicação do verdadeiro caráter. Em vez de
Pedro e André, que provavelmente estava com ele naquele barco, de tomar toda aquela pescaria valiosa para si, Pedro e André chamaram os companheiros para dividi-las com eles. Isso porque quem caminha com o Senhor, quem tem o Senhor comandando a sua história e a sua vida, e lhe obedece com fé à palavra, reconhece que nós não somos reservatórios de bênçãos, mas sim canais para compartilhar com outros aquilo que Deus nos deu por graça. Quem esteve hoje na feijoada, nós tivemos um momento muito especial na feijoada. Quando o Bira anunciou, ao final, aquelas pessoas que aceitaram o convite no café para fazerem parte do evento. Que festa, que maravilha. Pessoas que têm reconhecido que Deus os tem abençoado, tem lhes dado dons e talentos, e que poderiam servir, como serviram e serviram bem, para que tivéssemos um momento especial de comunhão, neste almoço de confraternização, onde tantas bênçãos nós recebemos da parte do Senhor. Compartilhar os dons e talentos que Deus tem nos dado para sermos canais de bênção para outros na nossa vida. Nisto, queridos irmãos, está a maior razão e relevância para a vida. Porque Jesus Cristo insistia com os seus discípulos: eu vim para servir, e vocês também devem seguir o meu exemplo, devem servir. E Jesus diz: doravante serás pescador de homens, Pedro. Lucas tem o cuidado aqui de usar um verbo no grego que significa pegar e conservar vivo. Pegar e conservar vivo. Acho que tem um grupo da igreja que foi pescar no Pantanal, vai ter que pescar e deixar vivo, né? Vai ter que jogar lá novamente. Talvez não possa trazer. É aquela pesca artesanal, não sei como chama. Pescar e conservar vivo. Pedro, até agora você pesca e mata. Daqui por diante você vai pescar e deixar vivo, e vivo mesmo. Os discípulos de Jesus, eles são chamados para pescar homens e anunciar-lhes a palavra que liberta, que dá vida. A mesma que experimentaram quando foram apanhados na rede do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos tornar canal de bênçãos para outros. Você tem sido canal de bênção para outras pessoas? Talvez esteja aí a razão. Porque você anda frustrado, não se sentindo relevante. Você não tem sido um canal, mas um reservatório apenas de bênçãos. Porque Deus tem te abençoado. Ele abençoa a todos. Qual foi a reação deles? Que é a reação que nós precisamos ter também. Pedro, diante daquela pesca maravilhosa, ele se humilha. Sente a sua maldade, sente a sua inadequação, reconhece que é um pecador ao perceber a presença de Deus no seu barco. Ele não ousa nem levantar o rosto para ele. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Kyrios, título dado a Deus, ao Messias, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem todo o poder de decisão. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. As palavras de Pedro expressam exatamente as primeiras emoções da pessoa colocada em íntima comunhão com Deus. Se você não teve essa experiência, na verdade, você ainda não viu o Santo dos Santos, que é o nosso Deus. A contemplação da grandeza e da santidade divina faz com que nós nos sintamos miseráveis, corruptos, sujos, precisando da graça de Deus. Mas eles fizeram outra coisa. Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Pois encontraram
uma nova direção para a sua vida, um novo significado que lhes daria razão à sua existência. Hoje, pode significar também atender ao chamado para tempo integral no ministério da palavra, ou então colocar tudo o que somos e temos a serviço de Jesus, continuando o seu grande ministério neste grande mar do mundo e da história. Hoje pela manhã o pastor Fernando nos deu uma explicação porque lá no Evangelho de João, naquela grande pesca ao final do Evangelho de João, depois da ressurreição de Jesus, se menciona 153 peixes, grandes peixes. E uma explicação bem plausível que eu compartilho é essa mesmo. Eram 153 nações conhecidas. E eles deveriam ir a essas nações. E aqui, nós vemos também essa mesma, talvez, relação. O grande mar do mundo e da história, no qual nós devemos pescar. Para o antigo Israel, o mar era símbolo das nações pagãs. Levar, então, o ensino de Jesus por todas as nações é o chamado de Jesus para sermos pescadores de homens. Você pode continuar a fazer o que está fazendo, mas lembre-se que você é chamado a seguir a Jesus, a se submeter pela fé ao seu comando, ao seu controle e tornar-se um canal de bênçãos para os que estão à sua volta, para aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo está te chamando para que você o sirva, com os dons, com os talentos e com as bênçãos incontáveis que Ele tem derramado sobre a sua vida. Queira o nosso Deus que nesta noite nós também, diante da sua mesa, possamos nos humilhar, possamos reconhecer que estamos diante de um Deus santo, que quer sim nos trazer vida e vida em abundância, bênção sem medida, e que a nossa resposta possa ser submissão, obediência a Ele, e que possamos deixar tudo para segui-lo, deixar mesmo tudo que tem nos atrapalhado de experimentarmos este alto significado e razão de vida, que é servir ao Senhor Jesus Cristo com amor e com dedicação. Que Ele assim nos abençoe e que possamos ter oportunidade de dar esta resposta ao Senhor nesta noite. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esta é a instrução que recebemos da palavra de Deus para nos prepararmos adequadamente para este momento de ceia. Coral, mais uma vez, com o nosso grupo instrumental, vai estar cantando um hino. E enquanto cantamos, nos preparamos para esse momento tão especial, onde estaremos simbolicamente ao redor da mesa do Senhor, comungando com Ele.
Convido os presbíteros da igreja a virmos aqui à frente para servir ao povo de Deus que está aqui congregado, o alimento que Deus nos traz. Vou chegar essa mesa aqui um pouco para frente. Só um pouquinho. Acho que ok. Convido o pastor Duval para nos ajudar, por favor, pastor. O senhor Wilson também. O senhor pode nos ajudar hoje na distribuição, por favor? Você pode distribuir também, Ricardo? Quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós lembramos que esses elementos que temos aqui diante de nós são aqueles mesmos em semelhança que Jesus Cristo escolheu quando estava celebrando a Páscoa com os discípulos dele, há 2000 anos, lá na cidade de Jerusalém. Ele escolheu esses dois elementos, dentre outros que havia naquela mesa, para que nós, hoje, tivéssemos a mesma experiência que eles tiveram. Quando participamos desses elementos aqui, a nossa participação tem a mesma qualidade daquela participação. Porque a presença de Jesus Cristo é real entre nós, é espiritual. E as palavras que ele disse valem hoje. A ceia nos faz olhar para o passado, para as promessas que Deus fez e cumpriu. A ceia nos faz olhar para o presente, para que hoje, no nosso cotidiano, nós vivamos orientados pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Mas a ceia também nos faz olhar para o futuro, porque Deus ainda cumprirá suas promessas. As cumpriu, mas cumprirá inteiramente, integralmente, cada uma delas. E a grande promessa que Jesus Cristo fez foi voltar a esse mundo. E nos disse para viver nessa expectativa, em santo procedimento e piedade, para vivermos como fomos orientados hoje pelo texto e pelo pastor, servindo com fidelidade ao Senhor. É nessa perspectiva que Deus nos dá a oportunidade de participar da mesa dele, que ele instituiu, e aqui nós somos todos participantes pela fé. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo está em plena comunhão com a Igreja de Jesus, tem acesso a esses elementos, receberão os elementos, para que possamos celebrar em gratidão, fé e numa oportunidade de renovação o nosso relacionamento com Deus. Enquanto recebemos o primeiro elemento, nós vamos também louvar a Deus com o hino Venham à Mesa, e depois, ao recebermos o segundo elemento, nós vamos cantar Vem, Salvador, agora transformar. E nós pedimos que ao receber o elemento, você aguarde um tempinho para que todos possam receber, e depois que todos tiverem o elemento em mãos, nós possamos comer e beber juntos.
ok. Nós temos um elemento especial aqui de um pão que não tem glúten. Então, se alguém precisa participar com esse tipo de elemento, o presbítero Márcio está aqui com ele e pode entregar a você. Basta sinalizar para o Márcio vai ficar atento nisso. O Senhor Jesus tomou o pão, deu graças ao Deus Pai e o repartiu com seus discípulos e nos diz, como disse a eles: isto é o meu corpo partido em vosso favor, tomai, comei-o, fazei isto em memória de mim.
Jesus Cristo também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, fazei isso em memória de mim. Vamos ficar todos de pé novamente? Vamos orar? Te damos graças, nosso bom Deus, porque Tu não apenas nos criaste, mas quando nos desviamos, quando caímos, quando pecamos, Tu resolveste nos refazer, nos restaurar, nos regenerar. Prometeste e cumpriste.
Jesus Cristo veio a esse mundo. Nasceu conforme as profecias diziam que nasceria. Viveu segundo a palavra de Deus. Cumpriu tudo o que era necessário para um sacrifício pleno, perfeito, que um verdadeiro homem podia oferecer. E Ele o fez. E desta forma, somos agora aceitos, redimidos, perdoados na Tua presença. Ó Senhor, que esta verdade nos acompanhe sempre, que durante os dias dessa semana que temos adiante de nós, possamos usufruí-la poderosamente, ajudando-nos, ó Deus, a vencer os obstáculos do cotidiano, os temores, as preocupações, as surpresas tantas vezes assustadoras. Ó Deus, que a realidade de Jesus Cristo conosco possa nortear a nossa vida e nos assegurar do amor que Tu tens por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a assim aguardarmos com grande expectativa o retorno de Jesus Cristo e que essa expectativa nos ensine a escolher segundo a Tua vontade, ó Deus, e a pautar a nossa vida pelo Teu querer. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vocês agora, para a glória do Deus bendito, Deus Trino, e para sempre. Amém.
Queremos saudar as pessoas que estão nos visitando hoje. Se houver alguém que está aqui e nos visita e pudesse colocar de pé um instante, por favor, gostaríamos de destacar a sua presença. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus acompanhe vocês. Se queiram receber os cumprimentos dos nossos irmãos que estão aí próximos a vocês, todos são bem-vindos. Nós também saudamos a você que através da internet tem participado conosco. Convidamos, assim que possível, para estar também conosco aqui, para usufruir também essa grande alegria que Deus nos tem dado de congregar para adorá-lo. Se você esteve conosco hoje na feijoada e quiser prolongar um pouco o gosto da feijoada, sobrou alguns potes ainda de feijoada que estão à disposição. A nossa irmã Glória e as outras pessoas do departamento de eventos podem ajudar logo após o culto aqui, você pode procurar. E se você não esteve na feijoada e quiser ter um gosto, você também pode levar para casa. Eu, por favor, peço a sua atenção para o boletim da igreja, para que através dele você possa se informar daquilo que Deus tem feito entre nós e se envolver também. Que Deus nos acompanhe para a glória e na presença dele, então, para uma boa semana.